Olha, e desde o início do seu pontificado, em 2013, o Papa Francisco tem se destacado pela proximidade com o povo. Ao longo desses anos, ele recebeu milhares de fiéis, lideranças religiosas e representantes de diversas instituições. Entre eles está o Silvio de Jesus, advogado, assessor de relacionamento institucional da Diocese de Porto Nacional, no Tocantins, que já teve a oportunidade de encontrar o Santo Padre em 8 ocasiões. Imagine só, gente, que graça de ter essa chance de encontrar o Papa tantas vezes em sua vida. E eu acredito que ao encontrar o Papa, quantas coisas, né, não vêm na nossa memória, né? A nossa emoção de estar ali, ó, diante de Pedro. Tu és Pedro, sobre essa pedra edificarei a minha igreja. E a gente ter esse contato tão próximo, numa experiência, Padre Jadeilson, que eu acho assim que deve ter ficado marcante, não é? Sem sombra de dúvida. Assim como o Silvio, muitos e todos aqueles que se aproximaram do Papa Francisco, com certeza levaram deste encontro uma marca. E é isso que nós queremos saber do Silvio. Qual a marca, né, que ele leva desse encontro verdadeiro com o Papa Francisco? Bom dia, Silvio. Bom dia, Padre Gedeilson. Bom dia, Vanessa. Bom dia a todos vocês que nos acompanham pelo canal da TV Pai Eterno, seja pela televisão, pelas redes sociais. É uma alegria poder estar aqui com vocês nessa manhã e partilhar um pouco da minha experiência junto ao Santo Padre. Que bom, Silvio. Nós queríamos lhe perguntar, primeiramente, como foi o seu primeiro encontro com o Papa Francisco e o que mais te marcou nesse momento? Olha, o meu primeiro encontro com o Papa Francisco, eu creio que foi o encontro de muitas pessoas, porque foi um encontro por ocasião da Jornada Mundial da Juventude, no ano de 2013, na cidade do Rio de Janeiro. E acredito eu que quando estava todo mundo ali esperando, né, a presença do Santo Padre, né, recheada de protocolos, né, aquilo que é rigoroso e, obviamente, tem que ser assim, de repente chega uma pessoa simples no meio da multidão, com os vidros do carro abaixados, um carro popular, acenando para todo mundo, cumprimentando, brincando, sorrindo. E naquele momento eu acho que a ficha de todos nós, cristãos católicos e até aqueles que não são católicos, caiu por terra. Olha, realmente está chegando alguém diferenciado, alguém popular, alguém humilde e que certamente vai ficar marcado na história desta igreja. E que não foi diferente. Realmente, os gestos, os atos do Papa Francisco, em muito se concretizou com aquilo que ele se propôs a ser, um homem simples, um homem do povo, para o povo, um pastor no meio das suas ovelhas. Silvio, é bem o jeito, né, Francisco de ser, chegar, né, nessa situação dessa maneira. Mas eu queria saber, né, você aproveitando essa oportunidade de encontrar o Papa 8 vezes, como que foi, né, cada um desses encontros? Foi diferente, especial na sua vida? Foi muito engraçado e, ao mesmo tempo, importante. Chegou a última vez, por exemplo, eu estive com o Santo Padre e ele chegou a brincar comigo. Você novamente? Porque era muito propício do Papa Francisco o olhar acolhedor, fraterno. Em todas as ocasiões que eu estive com ele, ele sempre tinha aquele cuidado de me perguntar como você está, como é que está a caminhada, como é que está o dia a dia, como é que você está se sentindo estando dentro dessa igreja, na condição de leigo. Então, ele é sempre aquele olhar cuidadoso, fraterno, e que você se sentia muito acolhido. Por diversas vezes, quando eu estive com o Papa Francisco, eu não me senti literalmente diante de uma autoridade da Igreja Católica, chefe de um Estado também, cujo Vaticano é um país, mas sim conversando com um amigo, uma pessoa próxima, alguém que você recebe na sua casa ali para tomar um cafezinho, um chá. Então, cada uma dessas 8 vezes que eu estive com o Papa Francisco, mais eu sentia esta proximidade dele, alguém nosso, uma pessoa que nos olha, de olhar de igual para igual, inclusive olhando para a nossa humanidade. Que bacana, Silvio. E eu tenho certeza que essa proximidade que você teve a oportunidade de vivenciar foi experimentada também por outras pessoas à distância, porque o Papa Francisco ele se fez próximo de todos por meio de palavras e por meio de gestos.
E eu queria lhe perguntar, qual a mensagem, qual o gesto do Papa Francisco, em todo o seu pontificado, que mais marcou o seu coração como leigo? Uma pessoa extremamente acessível e sensível. Eu acho que, assim, é impossível não olhar para o pontificado do Francisco se não entendermos que o pontificado dele esteve respaldado por uma sensibilidade. Padre Gilson, quando eu falo essa sensibilidade, quando nós olhamos, né, sobretudo eu na condição de leigo, para todos os gestos do Papa Francisco, as ações que ele propôs a fazer, as mudanças que ele determinou que fossem feitas, é um gesto, um olhar sensível do próprio Cristo. Ademais, basta nós pegarmos as Sagradas Escrituras e começar a fazer uma releitura dos evangelhos, que nós vamos perceber que tudo que o Francisco fez, propôs, em nenhum momento foi indiferente ao evangelho, ou seja, em nenhum momento foi indiferente para além daquilo que o Cristo nos ensinou. Então, para mim, como um leigo, Cristo, que é leigo, que veio para evangelizar, nasceu numa família de leigos e que não acusou ninguém e que olhou com um olhar sensível para todas as pessoas que naquela época estavam à margem da sociedade, muitas das vezes até discriminadas, o Francisco teve esse mesmo olhar, cuidadoso, aquele pastor que olha, que cuida, e que, inclusive, a palavra de ordem do seu pontificado se chamava acolhimento. Primeiro, acolha as pessoas. Então, na condição de leigo, eu me senti acolhido, me senti escutado. Me deram voz para ouvir. Eu tive ali um pastor sensível, aquilo que eu estava disposto a falar. Então, para mim, a sensibilidade, o acolhimento, marcou em muito todas essas 8 vezes que eu estive com o Santo Padre. Silvio, você teve a oportunidade de partilhar com a gente agora alguns momentos, né, emocionantes, inusitados do Papa Francisco, mas algum outro fato assim que você recorda à memória agora desses encontros que você pôde observar e que realmente assim fez sentido no seu coração e te tocou profundamente? Sim, teve 2 grandes momentos. O primeiro foi por ocasião do ano de 2018. Nós estivemos em peregrinação na Terra Santa, na Diocese de Januária. Nós éramos um grupo de 35 leigos, estávamos acompanhados pelo bispo Dom José Moreira, que na época era bispo da Diocese de Januária, em Minas Gerais. E ali nós encerramos a peregrinação em Roma. Ninguém sabia, além de mim, é claro, que nós teríamos um momento de mais proximidade com o Santo Padre. E ali naquela multidão eram 80 mil pessoas na Praça de São Pedro, e ali depois daqueles protocolos de segurança ali, e a gente perguntando, onde é que a gente vai ficar posicionado aqui? Aí os seguranças, né, ali, a Guarda Suíça, a equipe cerimonial do Santo Padre, só avisava a gente, é mais na frente, pode subir, né? A gente ia, chegou um determinado momento que não tinha mais espaço, que não fosse o local reservado para as autoridades cuja vaga é dispensada por ocasião das audiências geral da quarta-feira. Aí, de repente, chega um dos cerimoniais, você é o senhor Silvio? Sou. Cadê o seu grupo? Está aqui. Seja o senhor da fila e estava naquelas cadeiras ali, do lado do Santo Padre. Eu sim, você pode ir lá com o seu grupo, com o seu bispo, e podem sentar e ficar à vontade. Aí, sim, foi uma emoção imensa. No final da audiência, o Santo Padre saudou o nosso nome, cumprimentou os fiéis da Diocese de Januária, cumprimentou o nosso bispo, Dom José Moreira, e como se não bastasse, terminou a audiência, chega a equipe do cerimonial. Agora, cada um de vocês vai ter um encontro com o Santo Padre. Então, fomos lá, cumprimentamos, fizemos fotografias, ele rezou pela gente, impôs as mãos sobre nossas cabeças. Foi um momento, assim, muito, muito, muito forte. E um outro momento agora, de forma mais sucinta, que me marcou bastante também, foi por ocasião da visita à Adlina, a última que teve, onde eu estive acompanhando a comitiva dos bispos do Regional Leste 1 e Leste 2, que corresponde ao estado de Minas Gerais e o Espírito Santo, onde no primeiro dia da visita oficial a de Limes teria a abertura com a Santa Missa, né, para os bispos que lá estavam presentes. E aí, através de alguns contatos, eu consegui com que o bispo, Dom José Moreira também, tivesse esse encontro pessoal e reservado com o Papa Francisco, ou seja, o bispo não foi na missa de abertura oficial, acabou em tendo encontro com o Santo Padre e ninguém sabia, né? De repente a gente chega lá no Vaticano, tem aqueles protocolos todos. Quando nós achávamos que a gente iria estar numa antessala, né?
e viria um cerimonial para nos orientar como que seria a audiência reservada com o Santo Padre, de repente não teve nada disso. Quando a gente chega na porta, quem estava lá na porta? O Santo Padre, literalmente com a mão estendida para a gente, sejam bem-vindos, eu já estava à espera de vocês. Ou seja, o Papa Francisco quebrando mais um protocolo, né? E isso ressalta muito e reforça esse acolhimento, né? De deixar as pessoas chegarem até ele. Então, foi para mim 2 grandes momentos marcantes. Quando eu estive com um grupo de leigos em Roma, e onde tivemos essa exclusividade na audiência geral de cumprimentar o Santo Padre, ele falar o nosso nome, e também por ocasião da visita ad limina, onde, né, numa audiência reservada, o Santo Padre já estava lá nos esperando e nós não tivemos nenhum daqueles protocolos. Nós chegamos e fomos acolhidos diretamente pelo Santo Padre. Então, Silvio, nós agradecemos pela sua partilha conosco dessas experiências, desses momentos vivenciados com o Papa Francisco, que demonstram para nós sempre a prioridade que ele deu de se fazer próximo de todos. Nossa gratidão pela sua participação na manhã de hoje no nosso programa. Eu quem agradeço a colaboração de poder estar aqui compartilhando um pouco dessa minha experiência e peço a todos que nos assistem nesse momento, estejamos unidos em oração pelo Papa Francisco e também pela nossa igreja nos próximos dias. Amém, Silvio.